Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a é o Senhor. Que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, de Deus Louvar a Deus pela vida do pastor Humberto, nosso amigo, irmão. Deus continue lhe abençoando também. Toda a igreja, louva a Deus pela vida do pastor Edinaldo, que é um amigo nosso também, o pastor presidente desta igreja. E eu agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui estão, nosso irmão presbítero Abimael, que veio conosco. Deus continue vos abençoando. Convido a todos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9. Vamos ler os versos 2 e 3. Quero trazer uma palavra nessa noite subordinada ao tema Deus sabe o fim antes do começo. O nosso Deus, Ele é poderoso. Todos acharam? Verso 2 e 3, que diz assim no capítulo 9 de Daniel. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Amém? Oremos. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo Senhor nos trazer a este lugar. Pedimos que o Senhor, Deus, fale conosco por intermédio da tua palavra. Te apresento cada vida, meu Deus, que está atento, meu Deus, neste culto. Abre-nos por ouvir, ó Deus, a tua palavra. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor venha, meu Deus, falar conosco segundo a nossa necessidade, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Jeremias, ele viveu um dos períodos mais difíceis da história de Judá, porque a nação estava em uma decadência espiritual, moral, política, e ele foi usado por Deus para profetizar antes do cativeiro babilônico acontecer.
Eu queria chamar a sua atenção, estou vendo a movimentação na igreja, eu queria pedir aos irmãos, prestem atenção nessa introdução para você entender o que Deus tem para falar com você. Amém? Amém? Pronto, agora eu vou falar. Jeremias, ele profetiza para a nação de Judá em um período muito difícil, que era um período de decadência espiritual, moral, política. Era uma situação difícil e Deus escolhe ele para profetizar justamente nesse tempo. Nesse tempo em que ele profetiza dizendo que o juízo de Deus vai se abater sobre a nação de Israel, ou sobre a nação de Judá, Reino do Sul. E a Bíblia diz que por conta dessas profecias que Jeremias profetizava, os principais, os anciãos, os príncipes ali do reino de Judá, eles ficavam enfurecidos contra Jeremias e eles então oprimiam Jeremias, prendiam no cepo, no tronco, colocaram Jeremias uma certa oportunidade dentro de um calabouço, tentando de certa forma silenciar Jeremias. Nesse mesmo tempo se levantavam falsos profetas e profetizavam dizendo que o que Jeremias estava profetizando da parte de Deus não era da parte de Deus, era porque Jeremias era contra a nação de Judá. E esses falsos profetas diziam de que nada do que Jeremias estava dizendo iria acontecer. E qual era a profecia que Jeremias profetizava? Jeremias profetizava que Deus traria inimigos sobre a nação de Judá, sitiaria Jerusalém, cercaria Jerusalém, e eles tinham que se submeter aos caldeus, os babilônicos. Por quê? Porque era Deus que estava levantando eles como uma forma de oprimir aquela nação, para discipliná-los a obedecerem ao Senhor. A nação de Judá, que era o povo de Deus, estava vivendo uma vida de idolatria, de total abandono aos princípios do Senhor. E por conta disso, Jeremias profetizava, Jeremias falava, mas o povo não dava ouvido. Nesse mesmo tempo, contemporâneo a Jeremias, havia também um homem chamado Abacuque, que está na nossa Bíblia, o livro, e ele também é profeta, mas diferentemente de Jeremias, Abacuque ele não profetiza para o povo. Abacuque ele ora a Deus, ele fala com Deus, ele conversa com Deus, e a Bíblia diz que ele pergunta para Deus até quando ele vai clamar e Deus não vai escutar, até quando ele vai gritar, falando para Deus da violência que a nação de Judá está vivendo, e parecia que Deus não iria salvar. Aí ele pergunta para Deus por que Deus está permitindo que ele veja aquela iniquidade e aquela vexação. É interessante a gente entender isso, porque Abacuque ele está vivendo num período em que Jeremias está profetizando para o rei, profetizando para os príncipes, profetizando para os anciãos não dão ouvidos, mas aí está Abacuque no meio do povão, percebendo toda a situação de imoralidade, a lei se afrouxando, a sentença não estava saindo, o ímpio estava oprimindo o justo, o juízo estava pervertido, e toda aquela situação levou Abacuque a orar, a clamar a Deus. E quando ele clama a Deus, Deus então responde para Abacuque, dizendo para ele que ele está para fazer uma coisa naqueles dias, que quem ouvisse falar ia retinir as orelhas com o que ele iria fazer. E Abacuque então continua conversando com Deus, e Deus diz para ele: olha, eu vou trazer o meu juízo sobre a nação de Judá. Eu já estou levantado, já estou preparado os caldeus, eles vão invadir Judá, eles vão levar esse povo cativo para a Babilônia, e eles vão entender o que é o peso do meu juízo. Aleluia. É interessante que Jeremias está profetizando no palácio, e Jeremias diz: olha, Deus vai permitir que os caldeus levem vocês cativos, vocês vão passar 70 anos lá como cativos, mas no final dos 70 anos Deus vai estender o seu braço forte, a sua mão poderosa, e vai trazer vocês de volta.
É interessante que Jeremias presencia. Nesse tempo, os caldeus, que são os babilônicos, eles sitiam, eles cercam a cidade de Jerusalém. E nesse tempo a dificuldade é muito grande, porque ninguém sai, ninguém entra, a comida se acaba, a água se esgota. E então agora eles ficam preocupados, e Deus dá a palavra para Jeremias dizendo: diga para eles que é para eles se submeterem aos caldeus. E eles diziam: não, você está contra a nação, você é antipatriota, você só profetiza para a gente se submeter, mas Deus não vai permitir que os caldeus invadam Jerusalém, porque aqui está o templo, aqui está a cidade do grande Deus, e ele não vai invadir. Só, irmãos, que Deus, ele sabe das coisas antes de começar, e ele já sabe também qual vai ser o final. Mesmo eles não aceitando, a Bíblia diz, e a história secular confirma, que no ano 605 a.C., Nabucodonosor com seu exército, ele consegue invadir Judá. Quando ele invade Judá nesta primeira vez, ele pega jovens seletos, jovens de boa aparência, jovens que tivessem habilidade para viver no palácio, e conduz para a Babilônia. Dentre esses jovens estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles foram conduzidos para estarem no palácio. Aí passou-se alguns anos, no ano de 596, 597 aproximadamente antes de Cristo, Nabucodonosor voltou novamente a Jerusalém, invadiu a cidade. Nesta oportunidade ele conduziu para a Babilônia mais de 10.000 judeus. Nesse tempo ele leva entre esses cativos o profeta Ezequiel. Agora nós temos Daniel, jovem, lá no palácio, e Ezequiel é conduzido no meio do povão e constitui assentamento à beira dos rios, ali na Babilônia. Agora nós temos um profeta no palácio e um profeta no meio do povão. Passou mais um tempo, aí a Bíblia registra, capítulo de número 39, se eu não estiver enganado, no livro de Jeremias. Nabucodonosor volta pela terceira vez com seu exército, invade Jerusalém. Nesta oportunidade ele arranca as portas da cidade, destrói o templo, rouba os utensílios de ouro e prata, e faz um estrago, matam os jovens, violentam as mulheres, pegam as crianças de colo, arremessam contra as paredes de pedra, faz um arraso. E Jeremias, Nabucodonosor toma conhecimento de que havia um profeta que profetizava e que falava para o povo se submeter à ordem, às diretrizes dos babilônios. Então Nabucodonosor dá uma ordem para o seu general, dizendo que aquilo que o profeta quisesse, ele podia fazer. Se quisesse ir para a Babilônia, podia levar. Se quisesse permanecer, podia ficar. E Jeremias resolve ficar em Jerusalém. É nesse tempo, para quem estuda a Bíblia, é que Jeremias escreve o livro de Lamentações de Jeremias. Ele está sentado sobre os escombros de Jerusalém. O mesmo Jeremias que profetizou que o cativeiro ia acontecer. É o mesmo Jeremias que Deus não permite ele ser levado. Agora nós temos Daniel na corte, Ezequiel no meio dos cativos lá à beira do rio, e Jeremias cá no meio dos pobres, dos velhos que não tinham condição de caminhar para Jerusalém, para a Babilônia, permaneceram em Jerusalém. E Jeremias então ele começa a profetizar através das lamentações, e ele começa a dizer: caiu a coroa da nossa cabeça, nós estamos perdidos. E ele começa a falar, ele começa a dizer: como está desolada a filha de Sião, Jerusalém é como uma viúva que não tem quem chore por ela. E a Bíblia diz no capítulo de número 3, ele começa agora a dizer: mas de uma coisa eu vou me recordar, e por isso eu tenho esperança, é que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos.
É por isso que eu me regozijo. É por isso que eu, lembrando disso, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. Aí a Bíblia diz que o povo agora, lá exilado, lá preso na Babilônia, cativo, a Bíblia diz no livro de Ezequiel, aleluia, que eles estão assentados, capítulo 1 de Ezequiel, estão assentados à beira do rio. Quando a gente lê o Salmo de número 137, a gente vai perceber o salmista dizendo que junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, e aqueles que nos levaram cativo nos pedia dizendo: canta-nos um dos cânticos de Sião. E nós diríamos para ele: como entoaremos um dos cânticos de Sião se nós estamos em terra estranha? Aí a Bíblia diz que eles agora, exilados, o povo judeu, que era um povo festeiro, que festejava a Deus por conta do pecado, por conta da desobediência, eles estão cativos e eles não veem motivos para cantar, motivos para celebrar o Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que então eles ali assentados, eles ficam tristes, apáticos, e eles se esquecem, não deram atenção à profecia de Jeremias, que Jeremias disse que o cativeiro era por um tempo, Deus ia permitir começar, mas Deus ia colocar um ponto final. E aqui eu já quero entregar algo aqui para alguém nessa noite. O mesmo Deus que permite o início é o mesmo Deus que tem um ponto final. Aleluia. E a Bíblia diz que eles estão agora apáticos, estão agora desolados, desanimados. E aí Ezequiel, no capítulo 37 do seu livro, Deus lhe dá uma visão, e a Bíblia diz que Deus leva Ezequiel em espírito para o meio de um vale, e o vale está cheio de ossos secos. E vem a palavra do Senhor para o profeta Ezequiel e diz para ele: Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? E Ezequiel olha e diz: Senhor Jeová, tu o sabes. A Bíblia diz que Deus então diz para ele: profetiza sobre esses ossos, manda que cada osso se una a seu osso. Aleluia. E ele profetizou, e quando ele profetizou, ele disse que viu um reboliço na face do vale, e cada osso começou a se juntar ao seu osso, e de repente estava um esqueleto humano montado, e Deus diz para ele: profetiza para nascer nervo, para nascer carne, para nascer pele. E ele profetizou, e o milagre aconteceu, foi coberto de nervos, de carne, de pele, mas agora eram corpos mortos jogados no chão em abundância. E Deus diz para ele: profetiza o Espírito para vir sobre estes corpos, porque eu vou trazer vida sobre eles. E Ezequiel profetiza: Espírito, vem dos quatro cantos, e o Espírito sopra sobre a face do vale, e corpos mortos que estavam prostrados no chão se erguem vivos e se colocam de pé, e é uma multidão em extremo. Aleluia. Aí a palavra de Deus vem ao profeta Ezequiel novamente dizendo: está vendo aí, Ezequiel? Esse aí é o estado do meu povo. Eles estão dizendo que estão mortos, eles estão dizendo que foram cortados, eles estão dizendo que não tem esperança. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ezequiel: eu vou fazer com eles como eu fiz com esse monte de ossos secos. Eu vou soprar o meu espírito neles, eu vou trazer vida sobre eles. Eles estão pensando que está morto, que está tudo acabado, mas diga para eles que não está tudo acabado. A última palavra é minha, assim diz o Senhor nesta noite. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Talvez todas as circunstâncias pareçam que não tem mais jeito, que não vai dar certo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: a última palavra é dele. A última palavra é dele. E eu vou dizer mais: basta apenas uma palavra dele. Eu não sei se você está preparado para ouvir esta palavra, mas eu vou repetir.
Basta apenas uma palavra de Deus e tudo se transforma. Toca na pessoa que está perto de você e diga assim: basta apenas uma palavra. A palavra é criadora, a palavra é poderosa, a palavra traz vida. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. E tu recebe esta palavra. É só uma palavra para coisa mudar. A coisa é tão complicada. Daniel, quando ele vai para o exílio, os estudiosos bíblicos, eles são concisos em dizer que Daniel tinha no máximo 14 anos. No mínimo 14, no máximo 17, 18 anos. Ele era um adolescente. Daniel sobrevive aos 70 anos do cativeiro. Maravilha! E ele começa a ler as profecias de Jeremias. Perceba que o texto que eu li, ele diz que ele entendeu pelos livros. Que livros eram esses? Os livros que estavam escritos, as profecias de Jeremias. E o que era que as profecias de Jeremias diziam? Que o cativeiro duraria 70 anos. Você consegue perceber que o segredo está na palavra de Deus? Coloca a mão no ombro da pessoa da perto de você e diga assim: quem garante a tua vitória é a palavra. Não é o pregador, não é o pastor, não é o profeta, não é a profeta, é a palavra. É a palavra. Tem gente que se anima quando diz recebe, todo mundo se alegra. Mas nessa noite, se você tiver que se alegrar, você vai se alegrar pela palavra. Porque tudo o que Deus faz, Ele faz debaixo do poder da sua palavra. E qual foi o segredo? Daniel começou a ler. Pega a visão, o segredo é ler. Daniel começou a ler. E ele descobriu, Jeremias profetizou do tempo era de 70 anos. Eu cheguei aqui com X idade. Já estou com tanta idade. Já se passou 70 anos. O que ele fez quando ele percebeu que já estava no tempo de Deus cumprir a promessa? A Bíblia diz que ele orou, jejuou, se vestiu de pano de saco, se jogou cinza e se lançou em terra. Não dá tempo. Mas eu quero que você olhe para a pessoa que está perto de você. Você pegou a visão para ver como é que Deus faz na sua vida? Tem que orar. Fala para ele, tem que orar. Tem que jejuar. Tem que se humilhar. Tem que botar a cara no chão. Porque é assim que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Eu tenho uma dose forte aqui de remédio para dar, mas eu tenho que ter cuidado. É preciso oração, jejum, se humilhar. Ô pastor, mas Deus não falou? Falou. E a gente nós precisamos estar na posição. Toca na pessoa, você precisa estar na posição. Se você estiver fora da posição, a bênção chega e não lhe encontra. Jejuar, me humilhar, botar a cara no chão, não é para Deus fazer, é para nós estarmos na posição para receber. Quem levou Daniel para a Babilônia? Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor vem Dario. Depois de Nabucodonosor vem Beltesazar. Vem Ciro. Ou seja, passam-se 70 e tantos anos. Daniel, nesse tempo aqui, capítulo 9, capítulo 10 do seu livro, Daniel já está com 80 anos e mais um bocado. Quando ele entende que o tempo era de 70, ele começa a orar. Você não sabe quanto tempo ele orou? Está escrito. 21 dias ele orando, jejuando. 21 dias sem comer e sem beber, irmãos.
pessoa está um cadáver vivo. Só que no 21º dia o anjo chega com a resposta. O que eu quero que Daniel estava orando? Ele estava dizendo: Deus, tu não prometeu pela boca do profeta teu servo que seria de 70 anos? Os 70 anos já se cumpriu. E por que é que nós estamos aqui ainda? Quando o anjo chega, o anjo diz para Daniel: desde o primeiro dia que tu resolveu orar, Deus mandou a resposta. Mas eu só estou chegando hoje no 21º dia, porque teve anjos, demônios territoriais, demônios que atuam no espaço sideral, e me impediu de eu descer com a resposta. Presta atenção para você pegar a visão. Aí o anjo diz para ele: mas como tu és muito amado, Deus mandou Miguel. Miguel liberou o caminho e eu estou aqui com a resposta, porque tu és muito desejado. Quem ora, irmãos, tem vitória. Isso não é jargão de pregador. Quem ora vê os céus abertos. Quem ora tem resposta de Deus. Nessa noite é uma multidão que está aqui neste culto. Mas esta palavra tem endereço para pessoas aqui nesta noite. Pessoas que têm orado, pessoas que têm clamado, pessoas que têm dito a Deus. E eu venho aqui como profeta do Senhor com uma palavra do céu para o seu coração. Deus, Ele não é indiferente à tua oração, Ele tem ouvido o teu clamor. Assim diz o Senhor para ti nesta noite: eu tenho ouvido as tuas orações e tenho visto as tuas lágrimas. Estou eu, resolvi descer a Nandarayaçu. E desço com resposta, desço com vitória, desço com bênção para a tua vida. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz no capítulo 45 do livro do profeta Daniel, que quem estava reinando agora sobre aquele império, depois de 70 anos, Ciro. E está escrito lá que Deus desperta o espírito de Ciro. Está na Bíblia. E desperta para quê? Ciro pede para alguém ler as crônicas do rei. E nas crônicas do rei ele descobre que Jerusalém, a cidade do grande Deus, foi destruída pelos seus antecessores. E diz a história, não está na Bíblia, mas diz historiadores antigos, a tradição, que quando o escriba pega o livro na biblioteca real para ler, ele abre justamente na profecia que dizia: Ciro é meu ungido, Ciro é meu servo, é eu que vou adiante dele, é eu que direito caminhos tortos, é eu que despedaço ferrolhos de ferro, é eu que pego os tesouros da escuridade e entrego na mão dele. O escriba estava lendo o livro de que profeta? Do profeta Isaías, capítulo de número 45. Mas preste atenção que eu estou apresentando para você um Deus que conhece o fim antes do começo. Isaías profetizou sobre Ciro 150 anos antes de Ciro se assentar no trono. Quando o escriba lê esse texto, Ciro pergunta: esse profeta é da onde? Ele disse: é um dos filhos do cativo de Judá. Ele profetizou. Aí Ciro pergunta: e ele está falando de mim? E o escriba diz: é.
Mas ele profetizou isso quando? Aí o escriba disse, 150 anos antes do Senhor nascer. Aí ele pergunta, mas esse profeta é de qual Deus? É do Deus dos caldeus, é do Deus dos judeus. Aí ele pergunta, e onde é que fica o templo desse Deus? Aí os sábios começam a mostrar para ele, fica em Jerusalém. Os teus pais, os teus antecessores, quando invadiu, destruiu Jerusalém, queimou a casa desse Deus, saqueou os utensílios de ouro e de prata dessa casa, está tudo aí no depósito real. Aí ele disse, não, eu vou ordenar que reconstrua a casa deste Deus, que me chamou pelo nome muito antes de eu nascer. Esse Deus merece ser adorado. Aí então, presta atenção, aí então Ciro redige um edito real, uma ordem real, entrega aos arautos, e eles saem pelas províncias gritando e dizendo, assim ordena o grande rei Ciro, o grande, aonde houver um judeu que queira voltar para Jerusalém para reconstruir a casa do seu Deus, pode voltar. Deus desperta o espírito de Ciro, mas a Bíblia também diz que Deus desperta o espírito de Zorobabel. Zorobabel consegue levar após ele mais de 10.000 judeus de volta para Jerusalém. Qual é a missão? Reconstruir a casa do Deus que sabe o fim antes do começo. A Bíblia diz que quando essa ordem chega nas províncias onde os judeus estão assentados, se você em casa aqui não dá tempo, Salmo de número 126, o salmista escreve como foi, de forma poética, mas como foi que a notícia chegou entre eles. Quando eles receberam a notícia, aqueles que ainda tinham uma lembrança de como era Sião, de como era Jerusalém, todos eles se animaram para voltar. Aí o salmista descreve de forma poética o Salmo 126, dizendo assim, ó, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como esqueçonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso é que estão alegres. Entenda uma coisa aqui, quando Ciro, ou quando Nabucodonosor levou os judeus cativos, eles já tinham tornado cativo os egípcios, os assírios, e ele espalhava pelo território que a Babilônia comandava, e deixava esse povo súdito deles. Então não só tinha lá os judeus cativos. E quando os judeus começam a arrumar suas coisas, dizendo, nós vamos voltar para Jerusalém. Lembra que no Salmo 137 eles não cantavam, porque eles estavam tristes. Mas lá no Salmo 137 ele diz, nós nunca nos esqueceremos de Jerusalém. Se for para a gente se esquecer de Jerusalém, que a nossa língua prenda no nosso paladar, no nosso céu da boca. Que a nossa mão direita recebe, nós nunca nos esqueceremos de Jerusalém. 70 anos passam. E agora chega a notícia. E um povo que não cantava, um povo que não salmodiava, um povo que não tinha alegria porque lembrava de como era a vida em Jerusalém, eles começam agora a cantar. Começa agora a salmodiar, começa agora a tributar a Deus honra e glória, e começa um ao outro dizer, Deus não prometeu que o cativeiro era de 70 anos, está chegando o fim, os 70 anos já se cumpriram, e eles começaram a cantar. As outras nações que estavam por perto e viam que eles eram um povo triste, abatido por conta daquela situação, agora começam a se perguntar, está vendo? Por que eles estão cantando? Por que eles estão alegres desse jeito? Aí começaram-se a dizer, entre as nações, grandes coisas. Grandes coisas. Eu vou repetir até você se alegrar. Grandes coisas
Grandes coisas fez o Senhor a eles. E é por isso. Eu não sei qual é o seu estado aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você está. Eu não sei o que é que você está passando. Não sei o que é que você está enfrentando. Mas eu vim aqui nesta noite e lhe apresentar um Deus que conhece o fim antes do começo. Ele disse que ainda antes que houvesse dia, Ele é Deus. E não há ninguém que possa fazer escapar das suas mãos. Ele diz, operando eu, quem impedirá? Ele diz, porventura haveria alguma coisa impossível para mim? Deus está falando para alguém aqui que quem sabe está pensando que não tem mais jeito. Deus está falando para alguém aqui que está pensando, quem sabe, que a coisa vai continuar do jeito que está, porque não tem mais perspectiva de mudança. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele está mudando a tua história. Ele está revertendo o quadro. Este Deus é poderoso. Ele permite as coisas acontecerem, mas Ele não fica indiferente aos acontecimentos da história do seu povo. Nós temos um Deus que conduz a história. Ele sabe o início, Ele sabe o meio e Ele sabe o fim. E Ele está dizendo aqui nesta noite, eu sou o Senhor, estou eu conduzindo a tua história. A tua história não é cíclica, a tua história não é um círculo que não tem fim. A tua história tem início, a tua história tem meio e a tua história tem fim. E estou eu, assim diz o Senhor, para pessoas aqui nesta noite, conduzindo a tua história. E no meu tempo desço eu, aleluia, para reverter o quadro. E vão ter que dizer o que é que está acontecendo com ele, o que é que está acontecendo com ela. Quem sabe nesta noite eu estou pregando para pessoas que não tem motivo para dar um glória a Deus, não tem motivo na sua ótica para exaltar ao Senhor, mas Deus manda eu te dizer, o tempo de cantar chegou, o tempo de salmodiar chegou, o tempo de celebrar chegou. Quem crê nisso, levanta a mão para o céu. Só quem crê no poder da palavra, adora Ele, louva Ele, mesmo sem vontade, abra a boca, dá glória a Ele, porque você tem um Deus que conhece o fim antes do começo, então glorifica Ele. Se existe um povo alegre, é crente. Não tem ninguém na terra mais alegre do que crente. Por que crente é alegre? Primeiro, por conta da alegria da salvação. Mas crente não está isento de luta. Crente não está isento de problema. Crente não está isento de dificuldade. Existem momentos na nossa vida, e aqui eu estou encerrando, que acontecem coisas a nós que nos abate, que nos deixa triste. A gente vem para um culto como esse, alegre desse jeito, todo mundo glorifica, e a gente no nosso íntimo fica remoendo. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo essa situação? E tem uns que até se questionam, será que Deus não está ouvindo a minha oração? Tanto que eu tenho orado. E presta atenção numa coisa, quando a gente começa a orar, pode observar, antes da coisa mudar,
a coisa piora. E é nesse momento, aleluia, que Deus espera para ver qual é a minha atitude e qual é a tua atitude. Porque tem uns que se desesperam. Tem uns que abandonam o barco. Aleluia. Tem uns que desistem da caminhada. Tem uns que dizem assim: vão estar sendo para mim servir ao Senhor. Mas não entende que a nossa história tem início, meio e fim. Eu queria que você profetizasse para essa pessoa que está perto de você. Eu já estou encerrando. Diga para ela: a tua história tem início, meio e fim. Agora diz para ele: confia a tua história nas mãos de Deus. Está difícil, mas continua confiando. A luta está travada, mas continua crente. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você: não desiste não. Nem tudo está perdido não. Deus ainda não colocou um ponto final. Tem resposta de Deus chegando para você. Tem socorro de Deus chegando para você. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto o fluir do Espírito de Deus aqui. E eu sinto como se as mãos ensanguentadas de Jesus do Calvário descesse aqui nesta noite. E eu sinto as mãos de Jesus acalentando almas de crentes aqui neste lugar. Quem sabe neste dia você ainda disse para Deus: Deus, tu não está me ouvindo, tu não está me vendo. Mas nessa noite Deus desceu aqui para te dizer: estou te vendo, estou te ouvindo, estou te contemplando. Suporta só mais um pouco o meu processo, porque antes de eu fazer o que eu tenho para fazer por você, eu estou trabalhando em você. Aleluia. Deus está trabalhando na tua natureza. Deus está trabalhando no teu íntimo da alma. Deus está trabalhando em você. O pastor, ele trabalha como? Ele usa as situações, ele usa as adversidades, ele usa as lutas, ele usa os problemas, ele usa o filho, ele usa o marido, ele usa a esposa para trabalhar na nossa natureza, para ele moldar o nosso caráter, Gilberto, porque Deus nos ama. Ele nos ama com um amor maior do que o amor de uma mãe. E quando ele estiver nos tratado, quando ele nós estivermos na posição que ele quer, ele então vai trabalhar por nós. Levanta a tua mão para o céu. Você que entende esta palavra, suporta o processo, porque assim diz o Senhor: estou eu neste negócio, estou eu te tratando, e está chegando o tempo. Então eu vou me levantar sobre a terra, assim diz o Senhor, e vou dar um basta nesta situação. Deus está falando aqui nesta noite. Tem pessoas que estão olhando a sua situação e estão dizendo: como é que ela aguenta? Como é que ele aguenta? Mas escuta o que Deus manda eu te dizer nessa noite. Você é testemunho. Sua história, sua vida é testemunho para quem está lhe observando e entender que Deus é Deus na sua vida. Tem pessoas que estão de biduco olhando, mas eles vão ter que declarar. Eles vão ter que abrir a boca, reconhecer e dizer grandes coisas. Grandes coisas seja o Senhor por ele e por ela.
Oh, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença. Fecha o teu olho aí. Você sentado mesmo onde você está. Comece a dar glória e agradecer a Deus por esta noite. Eu sei que não é só eu que estou sentindo a presença dele aqui neste ambiente. A gente não vive de sentimento, a gente vive de fé. Mas tem culto que parece que o céu desce. Então eu vou deixar você também se conectar com este Deus que está presente. Se sentir vontade de chorar, pode chorar. Se sentir vontade de falar linguagem estranha, pode falar. Se sentir vontade de ficar quietinho, como uma criança que descansa no colo do pai. Eu vou deixar por um instante, falta 2 minutos ainda para as 9, eu vou deixar. Diz para ela, continua crendo. Não desiste não. Fala para ele, ele escreveu a tua história antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre. Ele já tinha escrito a tua história. Diz para ele, ele sabia que você ia passar por isso. E ele está deixando você passar essa situação porque ele sabe que você tem condição. Diz para ele assim, ó, e quando ele vê que você não está conseguindo, quando você perceber que você não vai dar para você, corre para os braços dele, ora, jejua, te humilha, congrega mais, vem mais para a igreja, desce as madrugadas, coloca a cara no chão, Deus vai te dar graça. Diz para ele, diz para ela, Deus está te dando graça. Nesta noite Deus resolveu derramar graça aqui. Recebe esta graça que está sobre nós aqui. Diz para ele, recebe esta graça. Abre a tua boca, glorifica. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a boca, fala língua estranha. Você que não é batizado, recebe o batismo com o Espírito Santo. Recebe a graça de Deus. Agora, abre a boca, glorifica. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, Deus entra nesta guerra. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, Deus vai na tua casa. Enquanto você adora aqui, enquanto você glorifica,
Deus fecha a cova para teu filho não morrer. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, Deus vai lá na tua casa e visita teu marido, tua esposa. Então eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você glorificar. Só que recebe esta palavra, abre a boca, dá glória ao Deus que conhece o fim antes do começo. Aramaya, choramará, aramaya, subdigiane, faste comanaga, choramará, aramaya, choramará. Recebe graça, recebe poder, recebe unção. Eu vou deixar você glorificar. Como de costume é 12 quintas de clamor. Para com 12 vezes do mover de Deus, vamos continuar clamando. E queremos orar por você, que quer uma oração específica que no altar venha. Eu quero fazer uma oração específica por você aqui no altar, você que está necessitando de repente de Deus. Você que precisa do mover de Deus o mais breve possível, venha no altar que eu quero orar por você nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Jesus está aqui nesta noite. Só em você sair do seu lugar para vir receber a oração, Deus já vai quebrando o jugo. Deus já vai desfazendo toda a fúria e toda investida do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua parentela. Estamos em guerra e não podemos baixar as armas. Venha e nós vamos orar por você nesta noite. Não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos nós vamos dar. Nós temos o nome de Jesus. Tem muitas pessoas chorando aqui no altar. Venha, venha, chegue para mais perto. Venha, porque nós vamos orar pela tua vida nesta noite. E você que veio com um propósito, você que está vindo com um propósito, e você saiu da sua casa dizendo: Deus, fala comigo nesta noite. É com você mesmo que Deus está falando, e nós vamos orar pela tua vida. Se aproxima mais aqui, irmãos. Voltar, venham. Para ir abrindo espaço para os irmãos que estão lá atrás. Se aproxime e vamos orar por você nesta noite. Cada quinta que nós viemos aqui é algo novo que Deus faz sobre as nossas vidas. Oh, glória a Jesus. Você não tem, se você